Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu resenha business para você via podcast vídeo também, através da All TV para todo o Brasil, para todo mundo. Hoje eu recebo alguém muito especial do meu âmbito pessoal e do âmbito profissional global. A gente vai bater um papo descontraído, se eu deixar, vira palestra aqui. Um dos caras que eu mais admiro, gosto, e tem muita gente que gosta também, vocês, ouvintes e telespectadores aí na internet, vão gostar, como eu gosto também. Ele é o Michel Abad, ele é o Managing Partner da Mavericks Ventures Israel. Michel, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, bem. E com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês e dividir um pouco da minha experiência aqui. Imagina, muito pelo contrário, a modéstia já começou e vamos curtir um papo legal. Então, eu já vou pegar o Michel desprevenido, ele escolheu uma foto aí de Gibraltar. Já fala por que essa foto, então, Michel, você começou aqui nos bastidores. É bonita essa, eu tive em Gibraltar um tempo atrás, uma das minhas empresas estava pesquisando fazer negócios por lá e então tive lá, e é muito bonito mesmo, só acho é uma vista bonita. Parece um pouco com o que a gente tem de vistas por aqui em Israel, perto de Haifa, assim, um pouquinho dessa vista, mas é só por isso, nada de especial, nada de muito especial. Tá bom, senão eu ia te perguntar dos macaquinhos aí, se rouba, Tinha não macaquinhos rouba. lá, rouba. Tá bom, eu devolvi a imagem atrás, aí eu tô meio blurp aí da vida, mas eu devolvi São Francisco, para quem já identificou. Tá bom, Michel, quem é o Michel, além de ser pai de família, já avô, sei lá eu, bem casado, etc, etc. Quem é o Michel profissional, o Michel Abad, businessman? Não, eu sou engenheiro de produção da Poli. Eu comecei minha carreira no Brasil, no mercado financeiro, no Banco Patrimônio. Fiquei muitos anos lá. E eu saí em 2001 para focar muito na parte de fundos de hedge funds internacionais. E por acaso, ou não por acaso, pela mão de Deus, eu acabei me associando com um fundo de fundos que tinha sede em Tel Aviv. E aí, logo depois que o Lula foi eleito em 2003, eu vim para Tel Aviv, eu vim para a sede, vamos dizer, da empresa, e desde então eu moro aqui, já fazem 18 anos, pouco mais que 18 anos. E nesse intervalo todo eu fiz uma transição profissional da parte do mercado financeiro, onde é de hedge funds, para o mercado de venture capital já em 2011, assim. Esse é o Michel profissional. Eu tenho muitos hobbies pessoais, eu gosto muito de música, eu toco vários instrumentos. E, inclusive, ontem foi a minha primeira vez que eu participei de uma banda mesmo, foi super legal. Eu tô aqui em Israel já faz 18 anos, meus filhos cresceram aqui, 3 filhos nasceram no Brasil, o quarto já nasceu aqui e estão todos aqui. Já sou sogro, ainda não sou avô. E estou muito ativo em outras duas frentes. Eu estou muito ativo numa frente de receber os imigrantes brasileiros aqui em Israel. A gente criou uma ONG um tempo atrás que tentava organizar um pouco, ajudar esses primeiros passos dos imigrantes brasileiros aqui. E, em segundo lugar, eu estou muito envolvido numa ONG que tenta fazer uma ponte aqui em Israel entre os judeus mais religiosos e os menos religiosos. E tem uma terceira atividade mais recente que tem a ver com a Atzalá, você deve conhecer aí em São Paulo, algumas pessoas, que tem a ver com salvar vidas mesmo. Meu fundo está envolvido com a Atzalá profundamente, a gente participa dessa filantropia também de salvar vidas, super interessante. Tenho muito orgulho de estar aqui em Israel já há tanto tempo e acho que é um lugar incrível. Gostei muito de criar meus filhos aqui. Acabei atraindo meus pais e minha irmã para cá também. E tô muito feliz aqui, graças a Deus. Golaço. Tá bom, Michel, me fala um pouco aí, eu não fiz um roteiro ensaiado, quero que saia super fluxo natural, como já está saindo, mas a transição e o choque de carreira que você menciona já agora, de sair de um super
profissional de research, né, de fund of funds, você está falando menos complicado que eu vou dar um toque mais chique aí que você merece também, né, trabalhar com Head of Research, né, Fund of Funds, e migrar para uma coisa de inovação, de fundos, inovação de empresas israelenses para o mundo. Então, outro dia você estava me contando, tem um par de meses, já é bem verdade, e antes do lançamento, salvo engano, não vou te precisar, tinha 24, 48 ou 72 horas antes do mundo inteiro saber, você falou, eu estou envolvido com um negócio que é uns drones que está recolhendo tomate das plantações. E é um troço absurdo de tecnologia. Fala desse ou dos outros, ou da Maverick em geral. A transação foi assim, foi meio que natural, porque quando eu cheguei aqui, eu estava, como eu falei, no fundo de fundos, que não tinha nenhum investidor israelense, nenhum investimento em Israel, era tudo fora daqui, os hedge funds em Nova York, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E eu sentia, mas eu estava aqui e tudo em volta de mim, todo mundo aqui está envolvido com todo mundo que interessa aqui, vamos dizer, meus amigos, os pais dos amigos dos meus filhos, todo mundo está envolvido de alguma forma na indústria de high-tech, seja sendo empreendedor, investidor ou trabalhando nessa indústria. Então comecei a ter exposição a ver um monte de coisas super incríveis. Eu sempre fui um cara muito curioso. É a minha principal característica, eu sou muito curioso, quero saber de tudo. E, putz, tinha um prato cheio aqui, estava cheio de coisas novas, interessantes, revolucionárias e tal. Eu comecei no meu pouco tempo livre que eu tinha, o fundo de fundos estava indo muito, muito bem, crescendo rápido, estava super ocupado lá. Mas eu achava qualquer tempo livre para ir atrás, para entender, para me encontrar com esses empreendedores, com essas pessoas, porque eu via as histórias. E eu acabei fazendo, enquanto eu ainda estava no fundo de fundos, fiz alguns investimentos para mim mesmo, e para alguns amigos próximos que falaram, assim, você está investindo, põe um pouquinho meu também, etc. E assim, eu não tinha nenhum tempo, nenhuma dedicação a isso e nada. Fizemos uns 5 ou 6 investimentos, 4 deles deram muito certo. E foi sorte, quer dizer, hoje olhando para trás, eu sei que foi sorte. Na hora eu achei que eu sabia alguma coisa. E isso foi o que, assim, além de ter dado certo desse lado, dos resultados, foi super interessante para mim como curioso humor, de entender essas pessoas, de conversar com pessoas tão assim incríveis e ouvir essas ideias revolucionárias com impacto forte no mundo inteiro. E eu resolvi, então, depois que veio a crise de 2008, especialmente, que foi muito forte na parte de hedge funds, especialmente, eu decidi que uns anos depois que a poeira assentou, eu resolvi que é isso que eu queria fazer em seguida. Quer dizer, eu saí do fundo de fundos, eu vendi minha participação para meus sócios. Eles estavam comprando outro fundo de fundos. Eu falei, não é mais para mim, isso está mudando. Eu não quero mais essa exposição. E eu tanto estava com tempo livre agora para realmente me dedicar a isso 100%. Aí eu achei meu sócio, montamos uma equipe e fomos atrás dos investidores para o primeiro fundo. E de lá para cá já foram 36 investimentos em 3 fundos. A gente já está agora investindo no terceiro fundo e um pouquinho mais de 200 milhões de dólares all together, tudo junto. E a gente realmente tem coisas aqui no portfólio que são incríveis. A gente procura tecnologias revolucionárias em mercados grandes. E a gente procura tecnologias que vão ser um ativo estratégico para o aquisitor, para quem vem comprar essa empresa. A gente procura menos empresas que tenham sonhos muito grandes de IPO, assim, porque essas tecnologias estratégicas, elas acabam sendo adquiridas muito antes de ter um tamanho de IPO. E essa é a nossa aposta. A gente acaba achando coisas que vão ter um upside interessante em menos tempo e com um certo nível de risco um pouco menor. Esse é o nosso foco. Então, para dar um exemplo, como você falou dos drones, você quase acertou. São drones é um exército de drones que colhe maçãs. Eles autônomo, então o agricultor pressiona um play ali, os drones vão para o campo sozinhos e conseguem encontrar as maçãs que já estão maduras e colher e botar elas na caixinha devagar para não machucar a maçã. Tudo de forma 100% autônoma, e é um negócio realmente incrível e revolucionário. E vai vir a ser estratégico daqui a pouco, quando tem um pouco mais maduro. Essas empresas de máquinas agrícolas vão acabar comprando a TVL, é o nome da firma, TVL.
Mas tem mais coisas incríveis. Tem uma empresa que descobre vazamentos na estrutura de água da cidade via satélite. Tem uma empresa que conseguiu resolver o problema que eu já tenho, talvez você já tenha, de presbiopia, de ter que usar óculos de leitura ou multifocais. A gente também está resolvendo esse problema. Logo, logo vocês não vão mais precisar disso. Tem uma empresa que consegue transmitir eletricidade dentro da tua sala, do teto para o teu telefone, por exemplo. Você não vai precisar mais carregar o telefone na parede. E assim vai. Tem várias coisas. Tem coisas de fintech, de cybersecurity. Tem empresas de software, de marketing online. Tem realmente a gente procura empresas que têm tecnologia profunda, deep tech, em qualquer vertical. Em geral, numa fase que já tem clientes, já tem o produto funcionando, vendas iniciais, que eu posso ter uma ideia de que realmente já é real, vamos dizer, o sonho, já está começando a funcionar. Esse é o estágio que a gente procura na maioria dos casos e a gente é agnóstico em relação ao vertical. Legal. Das duas iniciais que você falou lá atrás, você falou, meu, que sorte que eu tive, né? Das 5, 6 que eu aportei, ou das 6 que eu aportei, 4 vingaram. E o que aconteceu? Quais eram, perdão, as duas que não deram certo? Que se você pode dar esse disclosure. E o que o Michel não enxergou naquela época? Oi. Uma que não deu certo está no segmento de reciclagem. Era uma tecnologia nova de reciclagem de propileno. O que eu não enxerguei foi o empreendedor, basicamente, que é a coisa mais importante. Hoje eu sei, né? Ele não era capaz de executar o que ele estava querendo fazer e eu não percebi isso na época. Tem outra que ainda não deu errado, ainda não foi um write-off, mas eu não sei, ainda está incerto. É uma empresa que tem a ver com telecomunicações via satélite. E essa empresa está aí, ela existe ainda, ela não fechou. Vamos ver qual que vai ser o outcome. Falta pouco, eu acho, para a gente saber qual vai ser o outcome. Mas não foi certeza não foi um home run. E aqui o que eu errei também foi as pessoas. Quer dizer, eu não percebi claramente. Hoje eu nunca teria caído nessa armadilha, entre aspas, mas não era o empreendedor certo, tinha incentivos errados, enfim, tinha muitos sinais que eu deixei, que passou desapercebido. Em compensação, as 4 que deram certo tiveram 2 IPOs e um M&A, aliás, um M&A não, uma já virou duplo unicórnio, já vale mais de 2 bilhões e deu mais do que compensou aqueles 2. Essa qual que é? Se chama Redis Labs. Ela é uma empresa que é difícil de entender. Ela mexe com banco de dados. Quem é programador sabe o que é Redis Labs, mas deve ser cliente porque é super onipresente. Mas para quem não entende muito isso, é um banco de dados não correlacional, super rápido. Enfim, eu fui o primeiro investidor nessa empresa. O primeiro dinheiro que entrou na empresa foi o angel aí, ou eu fui o primeiro anjo. E ela vale hoje 2 bilhões. A gente teve no primeiro dia, só no primeiro dia, eu e meu grupo, eu e meus amigos, a gente teve um terço da empresa. Hoje ela vale 2 bilhões, mas a gente está longe de ter um terço, mas foi super bom para todo mundo. Legal, foi um home run aí mesmo. Tá bom, fala aqui que você está olhando aí para o mercado que possa dar de novo um disclosure. O que você está dando uma fungadinha aí? Eu acabei de fazer um investimento, o primeiro investimento no terceiro fundo. Super interessante, no mercado de food tech, né? Uma empresa de tecnologia para comida. Tem um trend bem grande que vocês devem estar participando no Brasil também, que é essa história da substituição de carne, né? Esses hambúrgueres vegetarianos novos, né? O Beyond Meat. Acho que no Brasil tem uma que chama do Futuro, como é que chama? Não lembro. A Fazenda do Futuro, alguma coisa assim. E assim, tem 2 promessas principais nesse trend. O primeiro, o lado ecológico, que você não precisa criar gado, que usa muita água e muito espaço, e muito metano e não sei o quê.
Então, por um lado, tem o apelo ecológico e, por outro lado, tem o apelo de saúde também. Tem muita gente que acha que carne não faz bem para a saúde, é melhor ter uma dieta vegetariana. O problema é que essa indústria hoje está crescendo, é um trend bastante forte, mas ainda tem dois problemas. Um que é ainda a carne, esses hambúrgueres são vendidos mais caro do que a carne normal. E o segundo problema é que eles são realmente muito processados, tem muita química envolvida na produção deles, e até uma coisa até tem a ver com a outra, porque muita química também é um dos fatores que o preço é tão alto. E se você parar para pensar, quer dizer, se a promessa é ter menos impacto e tal, deveria ser mais barato, o processo é mais simples, deveria ter, estou economizando recursos naturais, deve ser mais barato. E uma das principais razões é por causa da matéria-prima. A matéria-prima que hoje se usa nessas soluções é baseada principalmente em soja, ervilhas, todo tipo de leguminosas assim, que não foram desenhadas, não foram criadas, vamos dizer assim, não foram desenvolvidas para isso. Essas linhagens, a soja, por exemplo, 98% da soja do mundo é feito para ração animal. E a vaca não está preocupada muito com, ou vamos dizer, o produtor de carne não está muito preocupado com o gosto da soja para a vaca, com a consistência da soja, está preocupado com a proteína, com a conversão de proteína em carne. Então, quando vem a indústria de hambúrgueres vegetais e tenta usar essa mesma matéria-prima, não está otimizada para isso. Então, por isso mesmo, tem que criar processos mais complexos e química. E é isso que faz o preço estar caro e não ser, na verdade, mais saudável do que a carne natural, talvez porque tem tanta química envolvida. Então, a gente encontrou essa empresa aqui em Israel que está basicamente, simplesmente vem ao longo de 6, 7 anos já, desenvolvendo de forma natural, sem engenharia genética, novas linhagens dessas leguminosas focadas ou desenhadas, otimizadas, vamos dizer assim, para essa indústria de carne alternativa. Então, tem menos gosto, para não ter que usar químicos para trocar o gosto. A consistência é melhor, o índice de gordura e de proteína é mais adequado para o objetivo de produzir esses hambúrgueres. Esse é o nosso primeiro investimento do Fundo 3, é o último que a gente fez agora. Eu posso citar outras coisas que a gente está vendo nesse momento. Tem um negócio super interessante, uma tecnologia, a gente está, por enquanto, só começando a investigar, uma tecnologia que usa a voz, quer dizer, no telefone só, você tem que falar umas palavras, e ele consegue identificar se você tem uma arritmia no coração. A gente está olhando para isso agora. A gente está vendo outra super interessante que tem a ver com criação de porcos também. É uma tecnologia de inteligência artificial que consegue estimar com precisão muito alta o peso dos porcos. Quando você cria vaca, você pesa as vacas ao longo da vida delas, mas porco é um dos animais mais difíceis de pesar. Em geral, não se pesa porco, e é importante saber o peso do porco ao longo do crescimento. Tem até uma multa se você entrega o porco para o abatimento acima do peso ou abaixo do peso. Isso é fora de Israel? Esse em particular? Na verdade, é quase tudo fora de Israel, mas é feito a tecnologia israelense. Tecnologia. Não, aqui em Israel, por acaso, bom, já que você citou, eu vou te falar, tem uma lei em Israel que é proibido criar porcos na terra de Israel, mas tem alguns poucos lugares que tem porcos aqui em Israel, mas eles criam eles em cima da terra, eles põem um piso em cima, um tablado, o porco não toca a terra de Israel, então é permitido, mas a gente tem um pouquinho só, mas tem. Que mais? De trends, a gente vê uma coisa super interessante em tecnologia para construção, uma tecnologia incrível. A gente não vai fazer esse investimento, mas eles botam uma câmera no capacete do peão, e depois que ele faz o upload das imagens, de forma automática, a gente sabe atualizar exatamente onde está a obra, em que parte está, em cada pedaço da obra inteira, em cada sala que teve uma câmera. Claro, a medição, lá, claro. Medição e também erros, diferenças em relação à planta e tal, de forma automática. É super interessante. A gente não vai fazer esse investimento, mas é uma companhia fácil de explicar, interessante.
Que mais? Tem muita coisa acontecendo aqui. Toda hora a gente olha por ano mais ou menos 700 oportunidades e acaba fazendo 5, 6 investimentos. 700, 5 para 700? É um ratio assim mesmo, é super afunilado aqui. Oh my God. Qual é o mínimo que você entra, Michel, se eu puder perguntar? Tudo aqui é o que você puder dar disclosure, hein? A gente investe de 3 a 5 milhões de dólares por empresa. A média. E o máximo foi quanto? A gente tem empresa que a gente investiu 7 ou 8 milhões. Porque, obviamente, valeu a pena na tua análise da tua equipe, falou, vamos para dentro. A gente começa com 3 a 5, é o primeiro cheque, e a gente guarda dinheiro para fazer mais investimentos na mesma empresa um pouco depois. Quando ela vai evoluindo, o risco vai diminuindo, a gente fica mais confortável e a gente bota mais dinheiro para trabalhar. A ideia é sempre sair, Michel, ou é manter a posição depois? Não, a ideia é sair. Meu investidor está procurando o retorno do dinheiro que ele investiu com a gente, então a gente vai vender todas as empresas que a gente investe. Ou vender ou fechar. Tá bom. Para quem ainda não entendeu, o Michel é paulistano, salvo engano. Para mim era corintiano. Confere, Michel. Confere. Politécnico, Escola de Engenharia de Produção, né? Escola Politécnica de Produção, modalidade a Engenharia de Produção, né? Politécnico, portanto, de São Paulo. E depois inventaram aí um MBA. Mentira, ele que quis, teve a oportunidade de ir em Tel Aviv. E foi o primeiro cara que me falou há 20 anos atrás, aquela historinha que a gente está 5 caras de distância, hoje virou conteúdo de cidadão lá, palestrante, como fala, de internet. Olha, você está 5 caras do teu alvo, do presidente da República, vamos dizer, do Biden, digamos, um exemplo interessante. Mas 20 anos atrás era matéria de MBA, hoje, 2 décadas depois. Então, o Michel sempre foi vanguarda. Michel, além do teu português estar perfeito, como se você estivesse aqui em São Paulo, qualquer outro lugar do país, e você está em Israel, qual que é o teu link? Eu sei que você tem uma espécie, ou teve, me corrija se eu estiver enganado, uma sociedade, quer dizer, a Mavericks, ela tem apoio, ou ela tem uma parceria estratégica com algum fundo de investimento aqui local. Confere isso? Não tenho nenhuma parceria com fundo local. Eu tenho um distribuidor local no Brasil, uma empresa que me ajuda a trazer investidores para o Maverick, e eles estão agora programando, a gente está acontecendo esses dias, um fundo eles estão botando de pé um fundo do doméstico no Brasil que vai ser feeder do Maverick, sim, vai investir tudo no Maverick. São principalmente 2 empresas envolvidas no Brasil, a Garim Investimentos e a WP, e estou super feliz com eles, e eu dou todo o apoio para eles e gosto muito do que eles estão fazendo. A gente vai ter, então, vai dar possibilidade para investidores brasileiros domésticos em reais mesmo, poder ter uma participação no Maverick. No Maverick 3, esse fundo que já fez o primeiro investimento agora. Uau, fantástico. Qual que é o mínimo aí para entrar? Qual é o chorinho? Eu acho, é baixo. No Brasil é baixo, para reais. Eu não lembro de cabeça, acho que é 50 mil reais, uma coisa assim. E já vai ter acesso aí a um mar de oportunidades. Você já está 10 anos aí as a Maverick, é isso? Maverick, não, um pouco menos. O primeiro fundo, a gente começou a investir no finalzinho de 2013. Então, vamos fazer 8 anos no final do ano. Agora. Tá. Tinha algum relacionamento com a Rio Bravo antigamente, Michel? Era isso? Sim. Chegaram No aí para fundo Tel Aviv, tudo, né? Então, não, no fundo 1, no primeiro fundo, eles participaram com a gente também na distribuição, um pouco nas análises. Sim, a Rio Bravo participou, principalmente na figura do Mário Fleck, que talvez se estiver me vendo, um grande abraço. Fenômeno. Foi super parceiro lá atrás e a gente conseguiu botar de pé o fundo 1 com a ajuda deles também. Mas hoje não tem mais a relação com a Rio Bravo, tem, né? Uma relação, não direto, mas tem uma relação com eles. Eles também participam dos fundos seguintes. Hoje, só para ter assim, mais ou menos metade dos investidores do Maverick vem do Brasil, metade do capital do Maverick vem do Brasil, e a outra metade dos Estados Unidos. Só investidores individuais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Legal. Então quer dizer que você continua um Globetrotter. Qual foi a tua última jornada Viagem? que você possa... Você é um Globetrotter. Eu tive nos Estados Unidos faz 2 semanas. Estive em Miami, Boston e Nova York, falando com nossos investidores para chegar no nosso
no target do fundo 3. Aí eu tive uma semana de férias com meu pai. Eu peguei meu pai e levei ele para Dubai, passar uma semana. Gastou árabe lá, teu pai ou não? Meu pai falou árabe, sim. Eu Gastou? levei ele para conhecer, um amigo meu que mora lá, arabão, com tudo, com a túnica branca e tudo, e meu pai se divertiu, foi super interessante. Trocaram experiências, assim, eu estava do lado ouvindo, entendendo. Eu não falo tão bem, eu entendo bem árabe, mas não falo bem. Imagina. E meu pai com ele estavam se divertindo. E eu Legal. convidei ele para vir para cá, tomara que ele venha para cá logo. Ele tá afim de vir para cá conhecer, ele quer conhecer muito Jerusalém e tal. Para eles também é um super importante. E, então eu vou receber ele na minha casa, se Deus quiser, em breve. Pô, bacana, bacana. Eu espero que sim, né? Para eles é sagrado, né? Vou falar até com gosto, ao Aqsa, né? Tanto quanto Alatsa. para nós, aí, diferentes motivos aí. Quer falar uma palhinha da relação Emirados Árabes Unidos com Israel na parte de tecnologia, na parte comercial? Tá começando. Assim, sempre teve alguma interação. Uhum, Até minhas empresas, eu tenho 2 ou 3 empresas que já faziam negócios lá de uhum, forma indireta. uhum, E esses acordos de outubro do ano passado uhum, formalizaram isso e abriram isso muito forte. Os israelenses foram para cima, quer dizer, um monte de amigos meus foram para lá e estão tentando explorar, começar a entender. É uhum. super interessante, assim, é muito interessante os conceitos de você abrir um território novo que nunca ninguém foi, de repente, deixa eu entender como funciona, quem é quem contra quem, como a gente fala aqui. E eu fui também, eu tive lá no final de novembro, no meio de novembro, e eu tive lá a trabalho, e agora eu fui de férias com meu pai. É muito interessante. Meu pai, quando chegou lá, a primeira coisa que ele estava assim, maravilhado, mas isso não parece um país árabe, porque no conceito do meu pai, que ele saiu de um país árabe em 49, a última vez, país árabe é sinônimo para ele de país atrasado, de país, sabe, não, sabe, sei lá, complicado, feio. E ele viu uma coisa maravilhosa, super ocidental. Ele falou: isso aqui não é um país árabe, não é possível que quem toma as decisões aqui é um árabe, etc. E ele ficou maravilhado e foi super interessante. Agora, assim, em relação ao potencial de business, é, a maioria das pessoas que eu encontrei, pelo menos, está muito preocupada com a economia doméstica local e é pequeno também. Então, não é um potencial gigantesco para mim. O que sim virou um polo de negócios internacional. Então, assim, não é para uma empresa, sei lá, vender o serviço de água em Dubai, mas é para conectar com empresas de água de outros países do mundo que também estão lá. Então, sei lá, em Dubai tem muita coisa a ver com a África, tem muita coisa a ver com a Ásia, está lá no meio entre os dois. Então, é mais um interposto comercial, assim, mas eles têm uma cabeça muito para frente em termos de tecnologia. Eles querem incentivar bastante essa parte tecnológica. Eles percebem que o petróleo não vai durar para sempre. Eles têm que ter outras fontes e outras atividades e tecnologia é uma que eles põem bastante alto nas prioridades. Então, acho que vai ser interessante. Outro lado que para mim era interessante, é o que eu fui procurar no começo, e é um negócio que leva tempo, mas eu já estou no processo, que é o contrário, que é investimentos desses países em tecnologia israelense, trazer investidores desses países para o nosso fundo, por exemplo. É possível, é um trabalho lento, quer dizer, não é de um dia para o outro, mas é super interessante. Eles têm muita curiosidade, muita vontade. Eles, logicamente, têm receio, então eles vão ter que, sabe, conhecer você bem, você vai 1, 2, 3 vezes, eles vêm para visitar aqui e tal, depois acaba saindo, mas o potencial é muito interessante. É um mercado que eles nunca participaram, e eles participam de mercados no mundo inteiro, não em Israel, então eu acho que tem um potencial interessante desse lado. Legal, fantástico. E você está vislumbrando quem, Israel? A gente falou de Dubai, né, especificamente. Tem Abu Dhabi lá também, eu não sei qual é a pegada de Abu Dhabi em particular. É, Mas Israel, por que é conhecido? Para mim é um pouco óbvio isso, mas Startup Nation. Por que tem esse apelido que o mundo deu para Israel? porque aqui se criou um ecossistema muito forte desse lado de startups, e que o país mesmo é uma startup. Se você imaginar que tudo que existe aqui, tudo que você já deve ter ouvido de Israel, mil coisas, o país existe há 70 e poucos anos. É muito pouco tempo para construir
tudo isso. Então, foi feito o país como uma startup, quer dizer, pulando etapas, correndo, como fala, sabe, fazendo as coisas de forma Tentativa, erro, tentativa, acerto também. não, sem regras, sem hierarquias. Uhum. Tem muita coisa do exército, o exército tem muito a ver com isso também, quer dizer, muita dessa superioridade tecnológica era uma necessidade de sobrevivência aqui dentro do exército em relação aos vizinhos, que foi uma maldição, né? A gente olha isso como uma coisa ruim, mas teve o seu lado positivo de ter empurrado realmente essa parte de empreendedorismo e inovação tecnológica mesmo. Muitas das coisas que vocês veem hoje, que vocês usam, você nem vai imaginar que teve uma origem, na verdade, em tecnologia militar. O GPS, militar, uau! o Bluetooth, o celular mesmo, na verdade começou no exército e depois veio para a vida civil, mas tem muito mais coisa em software. Essa parte de inteligência artificial, por exemplo, é uma tecnologia militar originalmente. Enfim, tem mais e mais exemplos, mas a gente colhe agora o lado positivo desse problema, que é realmente essa amplitude que tem aqui de talentos, de pessoas que, passando por isso, ganharam um monte de skills, um monte de competências que vão ser agora aplicadas nas startups e fazer o mundo um pouco melhor. Tem uma história que eu gosto de contar bastante, que também um pouco exemplifica essa mentalidade, ou essa inquietude que o israelense tem em relação ao resto do mundo, aos problemas do mundo. Tem um cara que super conhecido já, ele inventou o stent, sabe, do coração. Do coração. Antes ele era piloto da aeronáutica. Ele é kibbutznik, ele foi criado num kibbutz, ele foi ser piloto na aeronáutica, ele até hoje tem o título de que um dos que mais derrubaram aviões em guerras aqui em Israel, aviões inimigos, né, lógico. E aí ele foi estudar medicina e ele quis focar muito nessa parte de coração, ele inventou o stent. E eu, por acaso, meu pai tem 2 stents no coração, e eu estava com meu pai por aí e eu acabei encontrando ele. E eu sabia quem era ele, eu parei ele, meu pai, eu falei para o meu pai quem era esse cara que está na frente dele, e meu pai então foi agradecer ele, porque meu pai está vivo por causa desses 2 stents no coração, então o cara praticamente salvou a vida do meu pai, sem saber, sem conhecer meu pai. E aí a reação dele é que é interessante, que eu queria falar para vocês, que eu acho que também é uma outra, mostra um pouco dessa mentalidade. Então ele falou assim para o meu pai: ok, eu aceito o teu agradecimento, mas eu não sei se você deveria me agradecer. Meu pai, mas como assim? Eu estou vivo por causa de você, como que não vou agradecer? Ele falou assim: pensa comigo, vamos voltar para trás 10 anos. Eu vou te fazer uma pergunta para você. E se eu te perguntasse 10 anos atrás, o que você prefere? Viver 10 anos e morrer de uma forma, de uma vez, quer dizer, um ataque cardíaco? Ou viver 10 anos mais, mas assim, com alta chance de que os últimos 5 anos vão ser muito pesados para você e para a tua família, porque eu acabei de aumentar a tua chance de ter Alzheimer em 20 vezes no final da tua vida. E meu pai ficou surpreso assim e falou: eu entendo para onde você vai, mas eu ainda prefiro viver esses 5 anos a mais bons e talvez, quem sabe, 5 anos mais melhores ou piores. Mas para mostrar que assim, o cara... e mais, esse cara ganhou uma ação judicial nos Estados Unidos, depois que ele inventou o stent, contra uma empresa bem grande que chama Boston Scientific, e ganhou uns $700 milhões. E é famosa essa história, e o contexto onde eu encontrei ele também tinha a ver com essa história. Aí ele encerrou dizendo assim: inclusive esses $700 milhões que eu ganhei, eu vou investir tudo para curar o Alzheimer, porque enquanto eu não curar o Alzheimer, eu não vou dormir tranquilo. Quer dizer, o cara salva milhões e milhões de vidas por dia no mundo inteiro. Deve estar sentado em cima de uma montanha de dinheiro infinita.
E mesmo assim, ele é um cara, primeiro, super simples e não acha que ele fez ainda a missão dele na vida. Ele ainda tem que curar porque ele salvou um problema, ele curou, ele resolveu um Criou problema, outro. mas ele sente que ele criou outro problema. Uhum. Ele, inclusive, começou a falar sobre os esquimós, que vocês sabem, os esquimós com certa idade, eles se afastam da aldeia, vão morrer sozinhos no meio da geleira, etc. E ele fala assim que isso é como que o homem, ao longo dos anos, das gerações, encontrou de como lidar com essa questão da morte, e que hoje se tenta estender a vida de qualquer jeito, e ele acha que é muito possível ele se curar o Alzheimer, by the way. Ele tem certeza que ele vai conseguir também resolver esse problema. Legal. Essa é a mentalidade, procurar problemas muito grandes, mundiais, Uhum. e enfrentar predestinadamente e achar um jeito de fazer as coisas funcionarem. É incrível. Lindo, linda a história, linda a saga, linda a jornada. Eu espero que ele perdure assim por Consiga. anos, saúde prossiga, porque a humanidade precisa de cidadãos assim, né? Cientistas, médicos assim. E, Michel, me fala um pouco, assim, eu sei, outro dia eu falei, aqui em São Paulo, eu conheço o Michel, o Michel é parente meu, tal, não sei o quê, ele aconselha fulano de tal da família, né, que não é nem parente consanguíneo no caso desse menino. Quer dizer, como é dar pequenos aconselhamentos, a mentoria, pequenas, médias ou grandes, de repente, sei lá, eu, assim como para mim, N vezes fatoriais, você já deu uma opinião, deu uma palavra, enfim, faz tempo a propósito. Para tanta gente, Michel, eu imagino centenas. Como que é isso? É um prazer? Você nem se liga que é tanta gente te mandando um WhatsApp? Eu tenho um problema. Eu falei que eu sou muito curioso por um lado, essa acho que é uma qualidade, mas eu tenho um problema que é difícil eu falar não. Eu tenho que aprender, eu estou aprendendo a falar não mais. Não, para mim você não fala não, senão eu tô danado. Eu sei. E por um lado é isso. Por outro lado, eu acho que na verdade vem de uma insegurança minha. Eu não valorizo a minha opinião tanto quanto as pessoas não valorizam a minha opinião. Eu sou muito, sabe, demorou muito tempo para eu entender que o que eu penso tem algum valor, assim, pode estar muito certo, vamos dizer assim. Hum. Então, assim, eu no começo da minha carreira, eu guardava as opiniões para mim, e aos poucos fui botando para fora de forma meio assim, será que eu vou falar uma coisa certa ou errada? Será que eu vou pisar na bola aqui ou não? E com o tempo você percebe que a tua intuição também vai se dilapidando e vai ficando mais e mais sharp, e realmente o que para mim parece óbvio, para as pessoas não é óbvio, e Uhum. então eu estou mais e mais, cada vez mais seguro da minha opinião, mas na verdade essa abertura toda para mim começou na verdade por falta de segurança. Olha, será que as pessoas realmente valorizam que eu tô meu advice, né, o meu conselho, se eles estão querendo, então vamos ver, eu vou dar, eu quero ajudar o mundo, ajudar as pessoas uma por uma. Então eu Mas faço sim, eu sem sou ter nada aberto, em eu falo troca, é com isso? muita gente, sem ter nada em troca, não. Sei lá, algum dia sem querer volta, eu não penso muito em como, eu não cobro nada, e eu com puro prazer, sim. Eu gosto de ver pessoas também, uma coisa que assim, eu fico feliz quando as pessoas outras pessoas têm sucesso. Se eu pude fazer parte do sucesso, ainda mais feliz, sem cobrar nada, lógico, eu não peço nada em troca. Você sente esse reconhecimento? Você já ouviu alguém te agradecer? Porque eu próprio já ouvi Já, aqui em já, São Paulo. já Não, porque sim, já sim. eu, graças ao Michel, aí o outro, graças ao Michel, eu falei, pô, será que ele sabe disso também? Às vezes sim, às vezes não. A verdade é que, sim, eu já tive muito reconhecimento, mas eu tenho certeza que teve muita coisa que deu certo e que eu não fiquei sabendo também. Mas não é uma coisa de karma também. Alguma hora volta. Já está E se não voltando, você volta sabe disso, faz se tempo. não volta para mim, volta para meus filhos, ou volta para meus amigos, sei Boa, lá, volta para o amém. mundo, volta para o mundo. Tá bom. Eu não tenho tanta intimidade mais assim com o Michel, se é que eu já tive algum dia. Eu cheguei a comprar um Passat É. dele. Eu gostava de falar Passat alemão, do Michel. Pera lá, não é qualquer um. O Michel estava desfazendo aí, tentou me Era bom, convencer cara. para ir embora também. E num sábado à noite ele estava jantando com outro casal, liguei para ele no celular.
sempre incomodando, né? Esse é o karma, aliás, que ele tem que aguentar de mim. E foi uma venda telefônica, assim, deposita, depois tchau. A propósito, o belo carro durou muitos anos. Michel, fala um pouco de você, do pessoal. Você está tocando jazz ainda, saxofone, é isso? Não, eu toco vários instrumentos. Eu comecei desde criança com flauta, piano, flauta transversal, saxofone, clarinete. Mas nos últimos anos eu achei minha paixão na música, acho que eu me encontrei aqui, que é na bateria. Eu agora toco com bateria fazem alguns anos. E ontem, como eu estava dizendo, eu tive o primeiro ensaio de uma banda que a gente está tentando construir aqui. Foi super gostoso. O estilo, a gente ainda não tem estilo. Eu gosto mais de rock, assim, brasileiro também, internacional, para tocar na bateria. Mas a gente ainda está se encontrando. A gente ainda não definiu qual vai ser o estilo da banda. Vamos tocar um pouco de tudo, provavelmente. Mas totalmente amador, não vai ser nada profissional, mas eventualmente vai ter um showzinho ou outro por ano, assim, pra gente, só para convidar os amigos e passar um tempo bom. A banda é brasileira, não? A banda é Não, não, internacional. não. Não, não. É israelense. Nada a ver. Todo mundo aqui. Na verdade, vamos dizer, se eu for pensar de onde vêm as pessoas, eu sou brasileiro, tem outro que é descendente de tunisiano, que ele toca guitarra, tem um baixista que deve ser descendente de polonês, e tem um tecladista que é descendente de marroquinos. Então é um pouco pupurri assim, mas é super interessante. E no vocal ainda tá trocando, tem umas pessoas testando, a gente está testando umas pessoas para o vocal. Vamos ver. Legal, eu tinha perdido um gancho lá quando você está falando em tecnologia de comida, né? Acho que tem uma expressão até melhor para isso, mas enfim. Food E tech. você Food tech. Food tech, tá lá, tá bom, tudo Food tech. tech. Você ainda tem um cuidado aí com a tua alimentação? Para quem não conheceu o Michel já foi, posso falar? Já foi gordinho, né? Umas Foi bem décadas gordinho. atrás. Mas eu diria que o mérito, além da Carol, eu acho que é a tua dieta também. Então você tem uma viés, né, de alimentação também. Faz sentido isso? Não, na verdade é meio recente, faz um ano mais ou menos. Eu queria, eu senti mesmo que eu adoro carne, carne, churrasco. Eu tinha, em geral aqui, todo fim de semana eu faço um churrasco em casa, eu mesmo faço, adoro carne e tal. E aí já faz um tempo que eu comecei a sentir que está me fazendo mal. Depois do churrasco eu passo 2 dias não muito bem no estômago. E então eu decidi que eu queria começar a reduzir o quanto de carne eu tô comendo, ou eliminar, ou reduzir. E um amigo me indicou um naturopata que é interessante, e eu tive com ele um ano atrás, comecei uma dieta diferente. Me sinto bem melhor, a verdade, eu me sinto bem. Me eliminou um monte de coisas, mudou muita coisa na minha dieta, mas não foi isso que eu fiquei magro. Eu fiz a operação bariátrica há muito tempo atrás, 15 anos atrás, e deu certo, e fiquei com peso baixo mesmo, consegui manter sem muito esforço, assim, graças a Deus. E só comecei a prestar mais atenção na comida agora, recentemente, nos últimos 2, 3 anos. Então é um pouco isso, mas meus filhos também comem bem. Aqui talvez tenha a história da dieta mediterrânea, vocês talvez devem ter ouvido falar. Sim. Eu acho que o mix de comidas que tem aqui, que a gente tem costume de comer aqui, é mais saudável, com gordura menos saturada, menos gordura saturada, balanceado, tem verduras de manhã, junto com hummus, por exemplo. Essas coisas acho que são muito saudáveis, e as pessoas aqui são menos obesas, eu acho, do que em geral. Muito, muito. Tem o Conan, né? Conan, né? Ele teve aí um par de anos atrás um dos apresentadores populares Conheço. desses. O cara é um saco, um barato. Eu gosto muito dele. Aprendi a gostar muito dele. E ele foi para, sei lá, Tel Aviv, talvez. Isso tá material disponível no YouTube. E ele fala como as pessoas são em forma em Israel. Ele fica maluco, né? Ele fica andando na rua aleatoriamente e ele fica, mas todo mundo é shredded, todo mundo é malhado. Que país é esse? E aí acho que você explica o porquê um pouco disso aí também, né? Além do serviço militar, talvez, nos anos anteriores, mas, acima de tudo, a dieta mais saudável. Acho que sim. Sem querer, não acho que é um programa do governo em si? Não. Sem querer.
Costume. Agora, vamos só tentar fazer o nosso fechamento, mais uma pergunta ou outra, Michel. Como vocês se enxergam no futuro, os Mavericks? Assim, vamos para IPO, vamos ver nosso nome lá listado como um fundo lá na NYSE ou na Nasdaq lá. Como vocês se enxergam no futuro? Não, eu acho que tanto eu como meu sócio, o Yaron, a gente está buscando ficar desse tamanho. A gente não quer crescer muito mais. Esse tamanho é bom, suficiente para a gente ter dor de cabeça suficiente com as empresas, é suficiente para a gente poder fazer essa estratégia que eu expliquei para você. Muito mais dinheiro ia ser muito mais difícil, eu acho. Para manter retornos bons tem que ser desse tamanho. E para a gente, como administradores, tá mais do que suficiente. O que eu sim quero muito daqui para frente é fazer o que a gente chama aqui a sucessão no Maverick, fazer meu time, sabe, empoderar o meu time e poder aos poucos passando para eles, enfim, as rédeas aos poucos e assim, porque não adianta eu querer ser o gestor número 1 do meu tamanho, do Maverick, até os 70 anos, não vai dar certo. É um negócio que tem uma certa dinâmica e eu vou ser provavelmente um bom investidor desse lado por mais um bom tempo, mas eu preciso criar a geração B e a geração C, talvez, até começar, porque senão eu não vou ficar até o final, com certeza. Então esse é assim que eu me vejo para frente, mas do mesmo tamanho. O que talvez a gente cresceria seria para os lados, assim. Se eu fosse fazer, vamos dizer, se a gente investe naquele estágio, como eu falei, que já tem receitas iniciais, tal. Se tiver uma demanda e criar um fundo mais late stage, por exemplo, né? Aí seria paralelo, aí seria crescer, mas também teria que ter um time específico para aquele outro fundo e tal. Então, no fundo, está na mesma. Eu tenho que criar talentos aqui dentro do Maverick para poder ou passar o bastão ou também para poder crescer de forma horizontal. Mas isso é o que eu acho hoje, mas as coisas mudam muito rápido, como vocês sabem, o mundo hoje é muito dinâmico, de repente tudo vira de ponta cabeça e a gente tem que se reinventar outra vez. Eu acho que é possível mudar como o dinheiro é investido em startups, é possível ter novos modelos, a gente vai estar sempre atento e talvez até ativo, proativo com essas mudanças. A gente está vendo já algumas coisinhas pequenas, vocês devem estar percebendo esse mundo de SPACs no mundo todo, as companhias de Special Purpose Acquisition Companies. Aqui também está chegando um pouco esse trend, isso muda um pouco o jogo. A gente também está olhando para isso, por exemplo, explorando algumas coisas desse lado. De repente, vocês vão ver coisas assim. Mas o que mais me interessa mesmo é que as empresas do portfólio cheguem nesses tamanhos, como você disse. Quer dizer, eu vou ficar muito feliz se as empresas do portfólio fizerem IPOs ou forem compradas por valores incríveis ou fazerem, ou mesmo não desse lado assim de retorno financeiro imediato, mas fizerem manchetes interessantes no mundo de, sabe, impacto forte, coisas incríveis que todo mundo vai olhar e vai falar uau, e vai ter lá embaixo Buy Maverick. Isso eu estaria muito feliz também. Tem coisas chegando no mundo desse lado. Eu acho que essa empresa do colírio que eu falei para vocês vai ser um splash muito grande no mundo inteiro. É um problema que todo mundo que eu converso que tem esse problema, e 80% das pessoas da nossa idade tem já esse problema. Todo mundo quer testar, pelo menos. Todo mundo quer me dar samples. Deixa eu ver aqui uns como é que fala? Amostra grátis. Porque isso é realmente incrível. É inacreditável. Eu gosto muito de... Quando eu acho coisas aqui inacreditáveis, já fico com os olhos assim, porque tomara que esteja um business bom também, porque aí eu vou fazer investimento. Mas uma coisa que eu aprendi que é importante, acho que é um recado para vocês todos, é que assim, no começo, pelo menos quando eu comecei aqui, eu vim do Brasil e no Brasil naquela época não tinha nada a ver com venture capital ou com startups. O país não estava nessa pegada naquela época. Então eu chegava aqui e eu via essas coisas incríveis, essas ideias incríveis, essa ousadia toda e tal.
E eu ficava muito apaixonado pelas ideias, né? Putz, eu vou resolver o problema da água, do vazamento de água do mundo e tal e tal. E muitas vezes eu tentava justificar coisas que talvez não estavam tão boas nas empresas, mas não, mas a ideia é tão boa que mesmo assim vale a pena investir porque vai dar certo, porque no final a ideia é o que vale e tal e tal. E eu acho que uma coisa que eu aprendi, que acho um recado bom para vocês, é que, putz, ideias não faltam, assim. A gente, como eu falei, a gente olha 700 oportunidades por ano. Nas 695 que eu recuso, tem ideias incríveis, super interessantes, com impacto forte, tudo que eu falei antes. Mas tem tantos outros critérios envolvidos para escolher um investimento em startup que, mesmo quando todos os critérios estão positivos, assim, a empresa tem risco ainda muito alto, se tiver alguma coisa ou outra não tão positiva ou muito mais negativa, tem que passar, tem que rejeitar o investimento. E é uma dor, às vezes, para quem se apaixona pela ideia, pela revolução, vamos dizer, da ideia, é uma dor, falar assim, essa aqui eu não vou investir, talvez ela vai morrer e a ideia não vai surgir no mundo. E é uma pena, mas como investidor, você tem que ter a cabeça no lugar e olhar para todos os critérios e realmente procurar só o que está alinhado 100%, porque se não tiver se tiver alguma coisinha pior, se já está alinhado é difícil. Com coisas não alinhadas, então é muito mais difícil. Então esse é o recado, de assim, tem que ser perfeccionista mesmo nesse mercado. Uau, fantástico. Eu quero agradecer o Michel Abad. Antes, como diria o Otônio Abujanra, que fazia Provocações na TV Cultura, e até hoje eu assisto, coloca no YouTube, lá tem coisas fantásticas, desde 93, por exemplo, até o falecimento, é recente, né, dele. Tem alguma coisa, e assim ele fazia com os convidados, que eu, entrevistador agora, Silvio, não tenha te feito, ou você tem a vontade de falar, puxa, eu gostaria de ter mencionado isso, ele não perguntou, ou me deu vontade, já que ele me deu essa abertura, de dar uma palavrinha final, dar um recado final, já dado, é verdade, mas, enfim. Eu acho que um recado que eu daria, principalmente para os brasileiros que estão me ouvindo, eu acho que uma das razões porque esse país aqui, Israel, é o que acho que a razão lá embaixo, assim, básica, é um certo comprometimento nacional aqui, as pessoas entre si. Eu acho que tem uma certa, tem um denominador comum aqui em Israel e que cria uma aliança, vamos dizer, entre todas as pessoas aqui, que eu acho que é a base para a sociedade que se construiu aqui. E acho que muito do que a gente consegue chegar aqui, muitos desses achievements, na verdade, começam lá embaixo, né, nessa aliança que tem do povo inteiro aqui. Eu acho que a sensação de um povo, de um povo. Eu acho que eu sou brasileiro e morei 30 anos no Brasil e nasci, morei e vivi 30 anos no Brasil, e uma das coisas, eu tenho muito Brasil no coração também ainda, e eu, olhando de fora hoje, principalmente, me dá dor, e se, assim, um recado que eu acho que, assim, tem que tentar, aos poucos, embutir na cabeça das pessoas no Brasil, é tentar realmente trabalhar nessa base, assim, de entender que o Brasil tem que ser um povo só também, de que não é cada um por si, de que realmente é cada um por si, mas tem um tecido social que tem que ter uma unidade em si. Quer dizer, eu acho que quando você sentir a dor do cara que está a 1.000 quilômetros de São Paulo, como fosse a sua dor, ou a dor da sua família, nessa hora acho que as decisões são um pouco diferentes e o pensamento, e o planejamento, e a política tem um impacto dessa sensação. Eu acho que isso que aqui foi muito importante desde o começo do país, que acho que é uma coisa, quer dizer, o exército é só um exemplo de como isso se reflete, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que o Brasil falta e seria um país bem melhor se tivesse. Fantástico. Lindas palavras, Michel Abad, muito obrigado. Para quem concluiu conosco até aqui, ou ouviu, assistiu algumas partes, é um Managing Partner aí do Maverick Ventures de Israel,
e também tem uma formação pós-universitária, né, em MBA, salvo engano, Northwestern University, que é a Kellogg School of Management. E além de todos esses predicados, um grande investidor, um grande ser humano também. Obrigado pelo seu tempo, Michel. Obrigado aos a você. ouvintes. É um prazer para mim poder dividir com vocês e dar um pouco da minha experiência. Enfim, e o Silvio é um grande amigo de muito tempo e é bom sempre revê-lo também. Obrigado. Obrigado aos amigos da AltV também. Um abraço e quem está assistindo, ouvindo, aliás, de podcast, Spotify, Google Podcast e toda a produção, de novo, da AltV. Agradeço mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser.